Oi pessoal, meu nome é Rômulo. Eu estou gravando esse vídeo aqui como forma de piloto para ver se vale a pena eu abrir um canal no YouTube em que eu falo sobre direito, economia, política, etc. E agora eu quero falar sobre vocês sobre o que exatamente nós queremos do governo. Vejam, sempre em período de eleições, o que é que nós exigimos, o que é que nós costumamos exigir dos candidatos? Nós queremos mais educação, mais segurança, queremos mais saúde. O problema é que acaba o mandato e não importa se o candidato ele investiu R$ 1, R$ 1 milhão ou R$ 1 bilhão nessas áreas. O que é que nós queremos nas próximas eleições? Novamente, mais educação, mais segurança, mais saúde. Ou seja, não existe um plano específico, objetivos específicos a serem alcançados. E é isso o que o economista Thomas Sowell dá o nome de a falácia da meta aberta. Vamos deixar uma meta aberta. Então você não sabe exatamente o que você quer. Você sabe que você quer mais, e mais, e mais, e mais. Então vamos supor um político que tenha acabado seu mandato, ele tenha gastado R$ 1 milhão em educação. O que é que se espera normalmente no próximo mandato? Que ele gaste com mais educação. E para o próximo mandato, mais educação. E para o próximo, mais educação, e assim por diante. Acontece que no longo prazo, nós estamos falando aqui um efeito bola de neve, porque esse constante aumento de gasto em educação não leva em conta a primeira regra e a regra mais básica da economia. Os recursos são limitados. E o orçamento do governo não foge disso, o orçamento do governo é limitado. Então nós temos que, o governo tem que aumentar os impostos, o governo tem que aumentar a sua burocracia para conseguir isso, porque ele vai ter que contratar mais funcionários públicos, e com isso ele vai ter que aumentar novamente os impostos para manter os funcionários públicos. E, como eu disse, é um efeito bola de neve. Um dos maiores problemas que decorre dessa vontade genérica de investir em mais educação é que fica difícil você analisar objetivamente quais estão sendo as consequências desse investimento. Vejam que um relatório de 2015 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico chegou à conclusão, em uma relação de uma série de países, que o Brasil é o terceiro que mais investe na educação, na relação entre investimentos e PIB. Mas o que isso significa de fato? Nossa educação está melhorando, ela está decaindo, segundo o PISA, o exame do PISA, que é uma espécie de exame internacional global do ensino médio. E os nossos números não são bons, na verdade. O exame é esse PISA. Ele é feito em 72 nações e são 3 os quesitos: ciências, leitura e matemática. Então, entre as 72 nações, no quesito ciências, o Brasil fica com a posição de número 63. No quesito leitura, o Brasil fica com a posição de número 59. E no quesito matemática, o Brasil fica com a posição no ranking de número 66. E como eu disse antes, o orçamento do governo é limitado. Então, para uma escolha que se faz, abre-se mão de uma série de outras coisas que poderia se fazer. Isso é o que na economia se conhece como um trade-off. Você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir fazer outras, porque os seus recursos eles são limitados. Essa é a realidade da economia, essa é a realidade do Estado, essa é a realidade do orçamento. Não há como fugir disso. Então, nós temos essa crescente nos gastos, mas que não necessariamente quer dizer que a educação esteja melhorando. Então, no final das contas, a gente tem que se perguntar, não só para a área da educação, mas para todas as áreas existentes. O governo tem que fazer isso? Como é que a gente chega à conclusão de que ele tem que fazer isso ou não? São 3 perguntas básicas, 3 perguntas simples. A primeira, o governo tem competência para resolver o problema? No exemplo que a gente tratou, a educação não, porque os orçamentos eles vêm aumentando a cada ano e quando a gente não piora, a gente fica estagnado nesse quesito, especialmente no PISA. Segunda pergunta, o governo tem os incentivos para resolver esse problema? Não também, porque você manter uma crescente nos gastos em relação à educação ou qualquer outra coisa é uma excelente medida populista, é uma excelente promessa de campanha. Em terceiro lugar, o governo consegue fazer isso da forma mais economicamente eficiente possível? Nós vimos claramente que não, porque os orçamentos têm aumentado e provavelmente isso requer um aumento na arrecadação tributária, isso requer um aumento do aparato burocrático, isso requer a contratação de novos funcionários públicos. Então, não. Sendo assim, não para as 3. Já passou da hora da gente recorrer a medidas alternativas. Porque simplesmente não tem lógica ficar insistindo em uma solução que não é uma solução, que não dá certo, que se tem algum compromisso com o erro, a gente não tem compromisso com o erro. Até porque se a gente fizer isso, nós vamos eternamente manter a meta em aberto, nós vamos dobrar a meta. E com isso nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.